Olá, um bom dia a todos vocês que mais um domingo estão aqui nos assistindo no canal da Igreja Presbiteriana em Serra Dourada. Com muita alegria nós iniciamos este dia parabenizando todas as mães queridas que fazem parte da nossa igreja, aquelas também que não fazem parte, mas sempre estão conosco em algum momento, aquelas mães que nos assistem de longe, aquelas mães que sempre estão aqui assistindo às nossas meditações, às reflexões que postamos em nosso canal. Um parabéns para você por esse dia tão especial. Receba o nosso abraço, mesmo virtual, mas carinhoso e amoroso para você nesse dia tão especial. Eu sou grato a Deus, em primeiro lugar, pela minha mãe, Dona Graziela, que não somente concedeu a vida, mas também deu a sua vida por mim. E eu agradeço também a todas as mães. Sou grato por todas as mães que fazem parte desta família maravilhosa chamada Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Nós somos privilegiados de termos tantas mães ao nosso redor, mães que oram, mães que batalham, mães que caminham, mães que lutam pelas suas famílias, pelos seus filhos, mães que fazem a diferença em nosso meio. E como não pode ser diferente também em nossa igreja, hoje nós teremos uma palavra especial agora pela manhã. Mas espera aí, se você não é mãe, achando que a palavra é somente para elas, não, a palavra é para você também, que é filho, que é esposo, que é homem, que está nesse meio familiar, que está nesse meio rodeado por tantas mulheres maravilhosas que estão conosco. Então a palavra é para todos nós, direcionando para todos, mas com um enfoque especial nessas mulheres abençoadas. Hoje é o dia do Senhor também. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, a fim de ouvirmos a sua palavra, a fim de cantarmos juntos com o louvor da nossa igreja, o Ministério de Louvor, que tem se dedicado semanalmente para produzir canções em suas casas, às vezes na igreja, mas trabalham a fim de produzir canções para que você possa acompanhá-los e adorar a Deus também. Eu tenho alguns outros recados, mas vamos louvar a Deus em primeiro lugar e já já eu retorno com alguns recados. Deus abençoe. Alegria de toda a terra.
poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Que bênção, irmãos. Bom, nosso estado, o estado do Espírito Santo, recentemente teve o seu quadro de pandemia atualizado e percebeu-se que muitas cidades estão em risco baixo, algumas outras em risco moderado. A Grande Vitória, por exemplo, continua em risco alto, mas graças ao nosso bom Deus, o quadro pandêmico tem diminuído em nosso estado. E isso fez com que as nossas autoridades civis dessem liberdade às igrejas de abrirem as suas portas. E eu gostaria de chamar muito a sua atenção para o recado que vem a seguir. Apesar, irmãos, de muitas igrejas estarem funcionando hoje já presencialmente, algumas outras funcionando já há algumas semanas, nossa igreja ainda permanecerá com as suas atividades em tempo online. Mas, Michel, por quê? Bom, como já é de conhecimento de muitos de vocês, nossa igreja tem passado por obras intensas desde meados de outubro, novembro do ano passado. Nós sabemos que quando nós começamos a obra, nós temos data para começar. E algumas outras situações vão surgindo em nossa igreja, vão surgindo no dia a dia da obra, que carecem de atenção. Portanto, meus irmãos, a nossa igreja ela está praticamente inabitada para a prática do culto, para a prática das nossas atividades. Tá uma bagunça generalizada lá, mas bagunça no bom sentido, né? Tá tudo muito empoeirado, enfim, não há um lugar específico para que a gente possa cultuar a Deus em nossa igreja. Mas graças ao Senhor nós temos excelentes notícias. Você que tem nos acompanhado aí no grupo do WhatsApp tem visto de vez em quando algumas postagens em relação à obra. E eu gostaria de falar para você que nós estamos, de certo modo, adiantados, nós estamos sendo muitíssimos abençoados pelo nosso Senhor, que tem enviado pessoas maravilhosas para trabalhar em nosso meio, doando materiais, doando mão de obra, doando seja de alguma forma, né, para a igreja, para que essa obra aconteça. E tem acontecido, meus queridos irmãos, vários milagres, literalmente milagres do Senhor em nosso meio. O forro, inicialmente previsto, nós já o colocamos. Nós retiramos o forro, nós limpamos todo o telhado, nós limpamos toda a área de cima da igreja, colocamos o forro novamente. O forro já está ok. A nossa reforma elétrica também já aconteceu. A reforma do corredor está cerca de 80% concluída. Nós trocamos todo o telhado do corredor, colocamos um material bom, um material melhor, aliás, do que estava anteriormente. Agora nós estamos tampando com forro novamente. A área da cozinha, a área das salas, já recebeu também um forro. Nós tiramos para limpar e novamente o forro foi colocado. Os aparelhos de ar-condicionado já foram colocados na igreja. Agora nós estamos em fase final apenas de colocar uma tubulação, né, que levará a água do aparelho de ar-condicionado para fora, escoar essa água para fora da igreja. E isso já está terminando,
graças a Deus, essa semana. Agora nós estamos voltando as nossas atenções para a colocação do piso. Foi uma bênção. Recebemos uma bênção do Senhor que foi o piso da igreja. E essa semana, na última quarta-feira, já iniciaram os trabalhos de colocação do piso em nossa igreja. Portanto, nós temos inúmeros motivos para adorar ao nosso Deus, agradecê-lo por tantos benefícios que Ele tem trazido até nós. Então, neste momento, meus queridos irmãos, pelas próximas 3 semanas, nós ainda permaneceremos no ambiente online. Mas certamente você será muito surpreendido quando retornarmos à nossa igreja, ver que ela está com uma cara diferente e principalmente de que a casa do Senhor está muito bem cuidada. Não que ela não fosse antes, mas que no projeto de revitalização nós pensamos que melhorando a casa de Deus, melhorando a casa do Senhor, onde o seu povo se encontra para adorá-lo, nós poderíamos trazer um ânimo, um certo renovo na vida de muitos dos nossos irmãos. E de fato isso tem acontecido. Nós cuidamos, nós estamos orando, nós estamos contribuindo, nós estamos trabalhando para que tudo isso aconteça. Se você quiser fazer parte deste seleto time, seleto porque não são poucos, não são nós que escolhemos, mas Deus que nos traz pessoas maravilhosas para trabalharmos em nosso meio. Então, um seleto time escolhido por Deus. Se você quiser fazer parte, nos contacta, fale conosco, que certamente você participará deste momento de revitalização e isso ficar registrado não somente na vida da igreja, mas na sua vida também. Que eu fiz parte da revitalização da igreja de Serra Dourada, que você também faça parte, que todos nós façamos parte juntos deste momento em que a nossa igreja está vivendo. Portanto, o convite está aberto, ainda há tempo, temos muitos outros desafios para realizar ainda neste mês e no mês seguinte. Então, tem muitas situações em que nós precisaremos de você, seja orando, seja contribuindo, seja trabalhando. O que nós queremos e o que nós desejamos é que você participe de algum jeito, que você se envolva de alguma forma. Relembrando as palavras do salmista na reflexão de semana passada, no Salmo de número 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união fraternal. É essencial que em momentos onde a igreja mais necessita do seu povo, que nós sejamos convocados por Deus a participarmos deste momento tão sublime na vida e na história da Igreja Presbiteriana em Serra Dourada. Portanto, está lançado o desafio, fique à vontade, pode nos ligar, pode me ligar, pode passar mensagem, pode nos enviar de alguma forma um e-mail, enfim, bota algo. Se você é visitante, se você tem vindo aqui e tem participado das nossas reflexões, pode deixar a sua mensagem aí que carinhosamente nós vamos responder. Bom, irmãos, conforme eu falei anteriormente, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia maravilhoso onde nós comemoramos o Dia das Mães. E não poderia ser diferente. Nós precisamos trazer uma palavra especial que possa confortar o coração de muitas mães que estão nos assistindo. Mas, hoje eu queria fazer diferente. Ao invés de termos uma palavra específica para as mães, claro, falando dos seus valores, falando das suas qualidades, falando dos sentimentos maravilhosos que permeiam um ser mãe, eu também queria chamar a atenção para você que é filho, para você que é esposo, para você que é homem, para você que de alguma forma convive com mãe, convive com alguém que seja mãe, para você que é sobrinho, para você que, enfim, vive num ambiente onde exista uma mãe. Então eu gostaria de dividir a minha palavra de hoje, meus queridos irmãos, agora pela manhã. A série de mensagens Consolo para os que choram terminará hoje à noite. Então nós vamos dar uma pausa, uma breve pausa, hoje pela manhã, a fim de comemorarmos de forma tão bíblica, de tão amorosa, de tão carinhosa esse dia especial. Portanto, receba de coração, conforme eu falei anteriormente, todo o abraço da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Vamos lá.
Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para os filhos. Você aí que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, mas de algum jeito você é filho. E quando eu falo em filho, eu gostaria de lembrar a todos os nossos irmãos, a você que faz parte de uma família que não te concebeu biologicamente, mas que você desde cedo faz parte desta família. Seja pelo processo de adoção, essa adoção, né, de orfanato e tudo mais, ou seja, de um processo de adoção da vida, de uma adoção natural que acontece em nossas vidas quando nós recebemos carinho de pessoas que nos amam. Então você que é filho, eu gostaria de me dirigir para você em primeiro lugar. A palavra de Deus, abra por favor em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, e aqui eu estou utilizando uma versão diferente que habitualmente eu utilizo. Aqui eu vou utilizar uma versão chamada Bíblia King James, e ela diz o seguinte, Efésios capítulo 6, no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção de todos os filhos para que eles tenham as suas mentes voltadas à obediência. E como é importante, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que sejamos obedientes. O apóstolo Paulo aqui ele está exatamente utilizando como pano de fundo o quinto mandamento, onde diz lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Apóstolo Paulo está trazendo à tona um conceito do Velho Testamento que foi utilizado na lei moral para os israelitas, para que eles colocassem isso em prática e para que mostrasse a importância da obediência. Mas aqui o apóstolo Paulo traz à tona, meus irmãos, não somente o quinto mandamento, mas ele também fala de duas situações. Obedecer, porque isto é justo. O apóstolo Paulo aqui ele está orientando os filhos que o caminho para a vida com Deus nunca foi do sacrifício, mas sim da obediência. Aliás, é isso que está escrito nos registros bíblicos do que é melhor obedecer do que sacrificar. A ideia da obediência, meus queridos irmãos, nunca foi uma obediência cega, nunca foi uma obediência de medo, nunca foi de uma obediência de leva e traz, nunca foi de uma obediência para obter favor. Eu gosto sempre de lembrar da parábola do filho pródigo, em Lucas, no capítulo 15, quando o irmão mais velho tinha uma obediência tampada pelo seu interesse. Não era uma obediência justa, não era uma obediência bíblica e tampouco uma obediência que levava ele aos pés do Senhor. A obediência que o filho pródigo tinha em seu coração é de que fazendo bem, ele tinha, Deus em forma obrigatória, ele tinha que abençoar o filho mais velho. Por quê? O filho mais velho diz o seguinte, olha, pai, há quanto tempo estou aqui na sua casa? Há quanto tempo estou obedecendo? Há quanto tempo eu cumpro as leis deste lugar? Esse seu filho mais novo saiu, pegou uma parte da grana que nos cabia, gastou lá fora, em algum país estrangeiro, gastou lá fora, comeu com porcos, e agora volta e o Senhor dá uma festa para recebê-lo. Perceba que como o filho mais velho tinha uma obediência cega, não era uma obediência justa. Mas, Michel, o que seria uma obediência justa? Obediência justa, meus irmãos, é quando nós olhamos para as pessoas que têm autoridade em nós e nós obedecemos elas por amor. Aqui o apóstolo Paulo fala para os filhos obedecerem aos seus pais por puro amor. Amor esse, meus irmãos, de que ele quer concentrar a ideia de que uma vez
concebido, uma vez dado em vida através da mãe, nós precisamos amá-las porque isto é justo. Se ela deu a sua vida literalmente por nós, é justo que amemos todas elas. E aqui eu queria dar alguns conselhos aos filhos. Principalmente em épocas, meus queridos irmãos, onde nós ouvimos vozes de todos os lados. Nós ouvimos vozes do mundo lá fora, de pessoas, nós ouvimos vozes da internet, nós ouvimos vozes de meios de comunicação, nós ouvimos vozes de pessoas que querem colocar autoridade em cima de nós, mas não prestamos atenção nas autoridades que Deus constituiu sobre nós. Nossa mãe, nossa querida mãe, ou responsável, a pessoa responsável por você. Sabe, eu me lembro com muita alegria, dentro do meu coração, quando eu era criança. Nos momentos em que eu era criança, e a minha mãe, em muitos momentos, quando eu sentia vergonha de estar em certos ambientes, quando eu era tímido para mostrar algo, minha mãe estava lá comigo me apoiando. Eu me recordo de muitos momentos onde, na minha adolescência, em alguns momentos de incerteza, quando eu tinha dúvidas, quando eu tive crises das mais diversas possíveis, minha mãe estava do meu lado, me acompanhando. Eu me lembro ainda do meu momento de rebeldia na minha adolescência, por volta dos 18 e 19 anos, quando por mais que a minha mãe tivesse um temperamento mais forte comigo, mas eu percebi que era para o meu bem, para que eu mudasse de vida. E quando eu olho para esse meu histórico, eu estou falando de um caso especial e eu sei que todos vocês têm uma história talvez parecida, talvez diferente da que eu estou contando. Em todos os momentos, depois de um tempo, quando eu me casei, me tornei alguém maduro, Cristo me converteu. E quando eu olhei para trás, eu percebi que a boa mão de Deus estava sobre a minha vida através da minha mãe. Que a mão do Senhor estava na minha vida através da presença dela. Então, meus queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo aqui pede para que nós obedeçamos a eles, aos nossos pais, é porque através dela, através do nosso pai também, mas quero focar hoje nas mães, através dela, Deus é presente. Deus é visível. Deus fala. Portanto, nós precisamos honrá-los e colocá-los no alto, no maior degrau de nossas vidas, justamente porque são pessoas instituídas por Deus, autoridades constituídas pelo nosso Senhor para nos mostrar o bom caminho da vida. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, Moisés pede para que nós honremos os nossos pais, pede para que nós honramos os nossos pais e as nossas mães, porque os nossos dias serão prolongados aqui na terra. Olha que interessante. Os nossos dias serão prolongados. Isso significa que eu vou viver mais. Isso significa que eu vou viver com uma expectativa de vida alongada, sei lá, até 100 anos, 120, 130, só pelo fato de obedecer? Não. Apóstolo Paulo aqui quer trazer, meus queridos irmãos, que a obediência fará com que os nossos dias sejam doces, dias alegres, dias festivos, dias recheados de amor, misericórdia, graça, dias onde nós temos o prazer de ter alguém para amar nessa vida e sermos amados. É nesse sentido, e a vida, quando é levada dessa forma, ela é prolongada. Ela é, de certa forma, estendida, mas no sentido de que nós aproveitamos mais, vivemos mais, amamos mais, perdoamos mais.
Outro conselho que eu gostaria de deixar para os filhos é que devemos ter respeito por aquela que Deus instituiu como genitora da vida. Muitas vezes, ainda trazendo para a minha história, eu tive vergonha da minha mãe. Quando ela puxava minha orelha no meio da turma, eu tinha vergonha da minha mãe quando minha mãe gritava, me chamando para entrar para casa, e eu estendia o máximo que eu podia, fazendo as minhas coisas lá no condomínio onde morava. Eu tinha vergonha de certas situações, quando na adolescência a gente fica ali cochichinho com uma menininha aqui, uma menininha ali, e a mãe passa e fala, meu Deus, a minha mãe. O que a gente precisa, meus queridos irmãos, é não ter vergonha, mas sim respeitar. Pessoas vão e vêm em nossas vidas. Pessoas passam. Pessoas, meus queridos irmãos, vão como o vento. Outras chegam para somar. É literalmente a ação do Espírito Santo descrita lá em João, no capítulo 3, na conversa que Jesus tem com Nicodemos. Pessoas vêm de onde você menos espera, vão, você não sabe para onde elas vão. Às vezes a gente se pergunta de pessoas tão queridas que passaram por nossas vidas e que não fazem mais parte do nosso dia a dia, onde elas estão, e a gente fica, com saudade de certas pessoas. Mas o que nós precisamos, meus queridos irmãos, é de justamente lembrar de que quem estará sempre ao nosso lado são elas. Guerreiras. Guerreiras que se colocam de prontidão em todas as batalhas que nós enfrentarmos em nossas vidas. Guerreiras que se colocam na frente de qualquer exército que se levantar contra você. Eu tenho certeza que você tem alguma história romântica desse tipo que eu estou contando. Romântica no sentido de cheia de amor, cheia de cuidado, cheia de coisas maravilhosas com sua mãe ou com a sua responsável. Em terceiro lugar, quando nós temos admiração, carinho e bondade, certamente todos esses sentimentos são oriundos de um bom filho. Quer se tornar um bom filho? Obedeça, mas também tenha admiração, tenha carinho e seja bondoso. Talvez você não entenda isso hoje. Talvez você que é adolescente pode não entender os passos que a sua mãe dá hoje. Você que é adulto, talvez você se lembre dos passos que a sua mãe deu em vida e não consegue compreender muita coisa. Mas ainda assim, meus queridos irmãos, nós precisamos admirar aquelas que nos aguentaram por 9 meses, alguns por 8, alguns por 7, enfim. Mas pessoas que sonharam conosco. E se não sonharam, pessoas que desejaram que nascêssemos. Pessoas que nos amaram antes de ver o nosso rosto. Precisamos ter carinho. Carinho por tudo que elas fizeram por nós. Carinho por todos os momentos em que elas nos amamentaram. Que elas nos trouxe comida. Quando nós não tínhamos nem condições de buscar o nosso próprio alimento. Nós precisamos ser bondosos. Bondosos no sentido de que se um dia ela teve a capacidade e ainda tem a capacidade de cuidar de mim, eu preciso me preparar para cuidar dela. Fazer com que os seus dias sejam dias maravilhosos aqui nessa terra. Prepará-la para o encontro com o Senhor. Falar da palavra de Deus para ela. Mostrar o caminho do Senhor para as nossas mães. Eu me recordo de um vizinho que eu tinha na minha adolescência e ele falava uma coisa para mim muito interessante. Ele fala, rapaz, lá em casa nós fazemos o culto doméstico, eu ainda não convertido, mas curioso nas situações evangélicas. Eu faço o culto doméstico, eu prego para os meus pais, prego para minha mãe, ela me escuta. E ali é o momento onde eu desabafo de todas as coisas que ela faz comigo. Que ali eu entendi, era brincadeira, né? A gente estava contando um caso de forma bem natural. Mas muitas vezes nós precisamos de cuidar, pregar
com que o Evangelho em suas vidas seja vivido. E para isso muitas vezes temos que abrir mão de nós, filhos, que tanto tivemos delas. Portanto, o último conselho, viva intensamente com sua mãe. Não deixe as situações para o amanhã. Eu sei que muitos de nós não temos as nossas mães em vida. Muitos de nós já não vivemos com as nossas mães. É o meu caso, por exemplo, em que já tem 8 anos que eu não moro com a minha mãe, apesar de vê-la quase que semanalmente. Mas muitos de nós deixamos para viver de forma intensa quando elas se vão. Alguém já me disse uma vez que honrar a pessoa em vida é uma forma amorosa de mostrarmos o quanto ela representa para nós. Portanto, viva intensamente com a sua mãe. Não deixe para quando ela não estiver mais aqui e, obviamente, não deixe para quando você não estiver mais aqui. Viva para ela, com ela e por ela, porque eu tenho certeza que a sua vida será prolongada aqui na terra, porque é mandamento de Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de dar uma palavra aos esposos. A esses que vivem junto com essas mulheres maravilhosas que são mães. A esses que vivem como pais. E a palavra se encontra lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: maridos, amem suas esposas assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, continua falando da família como algo precioso para Deus e, paralelamente, ele compara os relacionamentos os relacionamentos familiares com o relacionamento do crente com Deus. Se em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, ele chama a atenção dos filhos, a fim de que eles obedeçam às suas mães, os seus pais, aqui o apóstolo Paulo dá um direcionamento para os maridos, de que eles honrem as suas mulheres, de que eles amem as suas esposas, assim como Jesus amou a igreja. O apóstolo Paulo aqui, meus queridos irmãos, certamente está se utilizando de um contexto muito importante da sua época, de que as mulheres eram subjugadas, uma sociedade muito mais machista que a nossa, em que sabia de có e salteado dos deveres das mulheres para com os maridos, mas muitas vezes essa mesma sociedade se esquecia dos deveres dos maridos para com as mulheres. Então aqui o apóstolo Paulo ele quer enaltecer a figura da mulher como central na vida do homem. E fique tranquilo, você que é esposo, você que tem uma mãe dentro de casa, você que é pai, talvez você não sabe o que está acontecendo na minha vida, Michel, e essa palavra que você está falando, pode ficar tranquilo, que antes de falar algo da palavra do Senhor, essa palavra vem no meu coração em primeiro lugar. O desafio, meus queridos irmãos, de nós, porque é um desafio, de nós como pais, esposos, é de nos entregar, de sacrificar, de abrir mão, de fazer com que a mulher seja exaltada em nossas vidas, assim como Cristo exaltou a sua igreja. E eu falo com dor no coração. Quantas vezes nós somos influenciados por um machismo exacerbado, colocando as mulheres debaixo de verdadeiras ditaduras, confundindo ditadura com liderança. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós privamos as mulheres de seus sonhos, desejos, realizações, vontades, liberdades, para que elas vivam os nossos. Quantas vezes destratamos simplesmente por achar que temos opinião sobre tudo? Quantas vezes nós falamos, olha, não faça isso não porque eu acho que não é melhor para a sua vida, sem antes de saber o que ela acha que é melhor para a vida dela. Sabe, nós temos muitas dificuldades enquanto homens, numa sociedade pós-moderna do século XXI,
ainda com resquícios machistas, onde nós nos colocamos como o último morango do Nordeste, como a última pessoa que existe e existem pessoas em nossas vidas que precisam nos servir, como alguém que necessita a todo momento de cuidado. Quantas vezes nós nos colocamos, meus queridos irmãos, em papel de vitimismo, em papel de, ai meu Deus, a minha mulher não faz isso por mim, a minha mulher não faz isso por mim, a minha mulher não faz aquilo por mim, a minha mulher não se dedica, a minha mulher não se dedica. Quantas vezes eu falo por mim? Como essa palavra dói em nosso coração, você que é homem, de fazermos isso por elas, assim como Cristo amou a sua igreja. De sacrificar as nossas vidas, de abrir mão, de muitas vezes corrigir o nosso caminho, que é torto, de muitas vezes tirar as amarras que estão dentro dos nossos corações, a fim de conceder a elas uma mera opinião. É triste, meus queridos irmãos, em quantos lares brasileiros, evangélicos, a mulher não tem opinião, a mulher não tem voz, a mulher não tem vontade, a mulher não tem realização, sonho, planejamento. Por que nós a desqualificamos tanto assim? Por que nós fazemos tão pouca questão que elas se envolvam com assuntos pertinentes? Por que nós fazemos com que as nossas mães que estão perto de nós, resumem o dia delas em apenas amamentar, trocar de fralda, cuidar, dar almoço e botar para dormir? Por que muitas vezes nós resumimos em situações onde nós nos ausentamos? Sabe, irmãos, pode ter certeza que a palavra mais dura vem para os homens. Não por causa dos nossos erros, não por causa dos nossos pecados, não por causa da nossa negligência, da nossa ausência, mas justamente porque aos maridos Deus os compara como o sacrifício que ele fez pela igreja. Se não fosse algo tão sério, se não fosse algo tão sublime, tão espiritual e tão sobrenatural, a ponto de Cristo estar envolvido, nós não daríamos conta. Precisamos amá-las, a ponto de nos sacrificar por elas. Precisamos admirá-las, da mesma forma que a igreja foi conquistada por Cristo. Precisamos enaltecê-las por tantos desafios que elas passam, da mesma forma que Cristo exaltou a igreja. Quer saber como lidar com a mãe que você tem dentro de casa? Olha a maneira como Cristo trata a sua igreja. Tantos desafios que a igreja tem, ela não cai, porque Cristo a sustenta. Tantos perigos que a igreja passa, mas ela não fecha as suas portas, porque Cristo a sustenta. Tantos problemas internos que a igreja passa, mas Cristo cura, porque Ele a sustenta. Tantos problemas de diversas formas que a igreja enfrenta, mas ela não desanima, porque quem está com ela é Cristo. E a palavra que vem a você, que é esposo, é que você possa defender, sacrificar, enaltecer a sua mãe, a mãe que você tem dentro de casa, a sua esposa, como Deus assim faz, como Cristo assim faz com a sua igreja. E pode ter certeza, meus queridos irmãos, que se tivesse uma fila de como aprender a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, pode ter certeza que eu estaria com a fila, com a senha número 1, querendo aprender mais, desejando aprender mais do Senhor. E em último lugar,
eu gostaria de trazer uma palavra às mães, queridas mães, que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 31, dos versículos 28 a 29, onde a palavra de Deus diz o seguinte: seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Na Bíblia nós temos a história muito especial de uma mulher, e eu amo essa história, eu amo a narrativa que se encontra no Evangelho de Lucas quando a Bíblia vai falar de Maria. Seu papel na história da salvação foi maravilhoso. O papel de Maria foi extremamente maravilhoso, porque Maria, ela viveu de forma intensa com o seu filho, Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 46 a 56, nós lemos o Cântico de Maria, um cântico maravilhoso, que se você nunca teve a oportunidade de ler, senta hoje com a sua mãe, com a sua esposa, com sua família e leia esse cântico de Maria. Um cântico de louvor a Deus pelo fato de ser mãe. Ela diz o seguinte, dos versículos 46 a 49. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ao ler, meus queridos irmãos, o Cântico de Maria, nós podemos perceber a alegria e a gratidão a Deus no coração de Maria por tamanha bênção concedida a ela. Ela não só estava gerando o Messias, ela não só estava gerando aquele que daria salvação de forma gratuita a todos os quantos o receberiam como Senhor, mas ela fez de forma muito humilde, muito amável, um amor incondicional. Ela guardava no coração todas as experiências e os acontecimentos que se davam com seu filho. Lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 51, nós vemos Maria enaltecendo esses momentos. Era uma mãe presente na vida de Jesus. E é por isso que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. É isso que nós lemos no versículo 52 do capítulo 2. Ela cuidou, educou, criou o seu filho durante toda a sua vida. Maria foi um exemplo de mãe. Maria, para nós evangélicos, é um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de crente a ser seguido, justamente porque em todos esses três quesitos ela colocou muito amor. E aqui nós também aprendemos a ser como Maria, que ser mãe é ir onde ninguém iria, por amor ao seu filho. Se você lembrar bem, Maria era uma das únicas pessoas que estavam na cruz, na morte de Jesus. Quando Jesus foi condenado pelos líderes da sua época, por causa da blasfêmia que ele cometera, da blasfêmia na cabeça daqueles homens religiosos, de que ele estava se intitulando Deus, e eles não consideravam Jesus como o enviado de Deus, eles crucificaram a Cristo. E a Bíblia nos conta de que Maria e outras mulheres seguiram Jesus até o Calvário. Maria estava aos pés da cruz, estava com a alma transpassada pela dor ao assistir ao sofrimento do seu filho. Em João, no capítulo 19, dos versículos 25 a 27, nós vamos ler uma mãe que estava presente, vendo o sacrifício, vendo a dor, sentindo de perto como o seu filho estava sofrendo e ela não podia fazer nada. De forma providencial, meus queridos irmãos, Maria mostra para você que é mãe, que o seu lugar, você que é mãe e que ama o seu filho, que o seu lugar é aos pés da cruz.
Todas as mães, elas podem ir aos pés da cruz, a fim de orar pelos seus filhos, a fim de chorar pelos seus filhos, a fim de viver para os seus filhos, a fim de ser uma boa mãe. É nos pés da cruz que vocês saberão como ser uma boa mãe. Eu tenho casos, relatos de pessoas que vêm conversar comigo, de mães que oram pelos seus filhos há 5, há 10, há 15, há 20, há tantos anos. Mulheres guerreiras. Mães que vão aos pés da cruz. Mães que fazem de sua vida, meus queridos irmãos, um sacrifício a Deus, colocando a sua vida em prol da vida do filho, orando por ele, desejando que ele mude os seus caminhos, desejando que ele seja alcançado pelo Senhor. Portanto, você que é mãe e quer descobrir qual é o seu caminho, o que você tem que fazer para ser uma boa mãe. Eu não sou mãe, mas eu tenho excelentes mães por perto de mim. Mas a palavra de Deus deixa um conselho muito prático para mim e para você nesta manhã. De que se você quer ser uma boa mãe, coloque-se ao pé da cruz por seu filho. Ore pelo seu filho. Viva com o seu filho. Se for possível, viva para o seu filho. Mas dê a vida por aquele que Deus te deu a graça de ser chamada mãe. Não de forma, conforme eu falei anteriormente, não somente de forma biológica, mas também de forma providencial. Eu sei que tem muitas mães que possuem filhos de coração, assim chamados de forma muito carinhosa. Eu tenho certeza de que vocês amam, vocês vão até a cruz por causa deles. O Filho de Deus sabe que uma mãe carrega. Filho de Deus sabe o que uma mãe carrega no coração. E aos pés dele é o melhor lugar para uma mãe estar. O Senhor Jesus sabe quais são as suas lutas, angústias, sofrimento. O Senhor Jesus sabe quais são as suas aflições como mãe. E o Senhor Jesus, ele te convida a justamente fazer com que o seu coração seja depositado aos pés da cruz, e não aos pés de conselhos mundanos, não aos pés de pessoas que querem o seu mal, não aos pés de pessoas que torcem para que você caia, não aos pés de pessoas que não acrescentam absolutamente nada em sua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele sabe aquilo que está dentro do seu coração, e ele te afirma, meus queridos irmãos, nesta manhã, de que aos pés dele é o melhor lugar para uma mãe estar. Portanto, querida mãe, eu não somente desejo a você um dia maravilhoso, para que você possa passar com seu filho, com seus filhos, para que você possa ser adornada de carinho pelo seu esposo, mas que você também possa relembrar de que o seu lugar é aos pés da cruz do Senhor. Que Jesus abençoe, que Jesus te traga vida, que Jesus te traga esperança, que Jesus te traga uma fé como um grão de mostarda, para que você possa perceber e ver como Maria viu, de que o impossível não é nada para Deus. Jesus te abençoe e nos vemos até a noite. Forte abraço.